Eu gostaria muito de agradecer o convite a participar desse importante evento e apresentar esse caso clínico que ocorreu na enfermaria da nossa disciplina de infectologia, na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Então, trata-se de um paciente do sexo masculino, 28 anos de idade, branco, enfermeiro, nascido e proveniente da cidade de São Paulo, aqui na capital, homem que faz sexo com homem e com uma parceria fixa há 6 anos, sem filhos. Ele teve o diagnóstico de infecção pelo HIV em 2016, era assintomático, tinha um CD4 de 411 e uma carga viral do HIV de 58 mil. Naquele momento, foi iniciado uma primeira linha de tratamento antirretroviral com lamivudina, tenofovir e flavirens, mas no primeiro mês de tratamento, o paciente apresentou importantes efeitos neuropsiquiátricos, provavelmente com uso irregular, não houve uma boa tolerância, e a opção dos médicos que o atendiam em outro serviço à época foi trocar o esquema para lamivudina, tenofovir, atazanavir com ritonavir. Infelizmente, o paciente abandonou o tratamento antirretroviral e não mais compareceu ao serviço de saúde. Já aqui no nosso serviço, a sua primeira internação foi em outubro de 2019, por febre, uma cefaleia progressiva, não responsiva a analgésicos, náusea, vômitos, fotofobia, crises convulsivas de difícil controle no nosso pronto-socorro. Além disso, apresentava também lesões de herpes simples perianais. Nesse momento, o paciente tinha um CD4 de 58 e uma carga viral do HIV de 110 mil. Foi realizada uma genotipagem do HIV nessa situação, mas como o paciente estava em abandono, não foram identificadas mutações virais. Na investigação neurológica desse quadro clínico, a ressonância magnética mostrou uma única imagem nodular subcortical com um realce anelar de contraste no lobo frontal direito. Essa imagem foi sugerida pelo radiologista se tratar provavelmente de um granuloma. E na realização do exame do líquor, foi observado uma glicose de 23, um lactato de 35, uma proteína de 148, um aumento da celularidade de 200 células às custas de linfomononucleares, antígeno de criptococos negativos, e foram observados aqui 2 testes positivos para tuberculose, tanto o teste molecular rápido, GeneXpert, sem mutações de resistência à rifampicina, e a cultura também depois se mostrou positiva para o Mycobacterium tuberculosis. Outros vírus foram pesquisados, mas não houve detecção de outros agentes virais. Então, essa é a ressonância, que mostra uma pequeníssima imagem subcortical, anelar, frontal à direita. O tratamento desse paciente foi realizado com o esquema básico contra a tuberculose. Pelo peso que o paciente tinha, acima de 70 quilos, foram utilizados 5 pílulas por dia de coformulação rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e também foi acrescentada a piridoxina. Como se trata de tuberculose do sistema nervoso central, foi adicionado corticosteroide, prednisona, 1,5 mg por quilo por dia, com um planejamento de realizar por 30 dias, com a redução gradual nos 30 dias seguintes. Também pela dificuldade do controle das crises convulsivas, foi associada a fenitoína, fenobarbital. Instituído também a profilaxia com sulfametoxazol trimetoprim, né, e o paciente evoluiu satisfatoriamente, tendo alta no dia 25 de outubro de 2019. Infelizmente, o paciente foi readmitido. Nessa segunda internação, havia cerca de uma semana que havia sido feita a introdução do tratamento antirretroviral, novamente, né, após esse episódio de neurotuberculose, com lamivudina, tenofovir e dolutegravir 2 vezes ao dia.
Nessa readmissão, o paciente relatava que havia uma piora progressiva, mas principalmente nos últimos 2 dias, com cefaleia importante, também refratária a nausérgicos, náuseas, vômitos, fotofobia, febre e confusão mental. E relatava que claramente havia uma piora da cefaleia, concomitante à redução do corticoide que estava sendo administrado. Na investigação neurológica, foi observado que o líquor desse paciente mostrava glicose de 21, proteínas de 160, lactato de 41, células 98 às custas de linfomononucleares, criptococos negativos, e a cultura para tuberculose continuava positiva, esse resultado foi visto a posteriori. E também ficou muito claro que, pela ressonância magnética, houve uma importante piora das imagens relacionadas e comparadas com a primeira ressonância que eu lhes mostrei. O radiologista continuava sugerindo o processo de tuberculose, né, com importantes lesões intraparenquimatosas na leptomeninge, com lesões perivasculares, alguma ectasia do sistema ventricular, edema perilesional e imagens sugestivas de microisquemia. Também, nesse mesmo exame de imagem, foram observados linfonodos cervicais aumentados com centro necrótico. Aqui, então, eles mostram essas imagens, né, são múltiplas tomadas, com lesões captantes, né, com sugestivas de granulomas e inflamação. Então, a impressão desse caso, desse paciente, né, que é um paciente vivendo com HIV, com um diagnóstico de uma tuberculose meningoencefálica, que evoluiu com uma alteração de consciência flutuante, e acabou mantendo febre e cefaleia por vários dias, né? Isso nos preocupou bastante. Também nos preocupou o fato de que, na reinternação, o líquor ainda mantinha a cultura positiva para o Mycobacterium tuberculosis, mesmo com 1 mês de esquema para tuberculose, com 4 fármacos, né? Rifampicina, isoniazida, piresinamida e etambutol, uma situação bastante preocupante, e foi visto, de fato, que uma importante piora clínica foi acompanhada de uma importante piora das imagens, né? Além disso, o que nós podemos claramente observar, né, é que esse paciente, ele precisava de um tratamento um pouco mais prolongado, com os 4 fármacos contra a tuberculose, portanto, nós estendemos a fase de ataque da tuberculose, tratamento de ataque da tuberculose para 3 meses, e só depois passamos para a fase de esquema duplo, rifampicina e isoniazida, a fase de consolidação. Além disso, nós mantivemos de uma forma mais prolongada dexametasona, com um desmame bastante lento ao longo do tempo. Então, deste caso, surgem importantes questões, né? Será que as interações complexas medicamentosas aqui entre rifampicina, antirretrovirais e anticonvulsivantes podem ter afetado essa evolução? Seria possível conduzirmos esse caso de uma forma talvez diferente, evitando essas interações medicamentosas ominosas? Além disso, certamente podemos considerar que esse é um quadro de síndrome inflamatória de reconstituição imune, e certamente isso nos leva a uma grande preocupação, porque é fato que, sim, se tratando de uma neuroinfecção, esse paciente poderia evoluir, inclusive, para óbito, ou ter sequelas bastante graves. Além disso, nós gostaríamos também de discutir e questionar se existe a possibilidade de prevenirmos a síndrome inflamatória de reconstituição imune. Há evidências já que talvez em alguns perfis de pacientes o uso de corticosteroides preventivo na infecção pelo Mycobacterium tuberculosis pode reduzir a chance de síndrome inflamatória de reconstituição imune, que pode eventualmente levar a casos muito graves e até potencialmente fatais. Além disso, eu queria lembrar também que esse paciente, ele ganhou bastante peso, né? Depois de terminado
a fase pior de internação, esse paciente ele foi tendo melhora gradual no ambulatório, e ele ganhou 24 quilos em 11 meses, o que nos deixou bastante preocupados, né? O peso habitual dele era 70 quilos, ele chegou a 94 quilos. Claro que aí há uma série de situações confundidoras podem ter contribuído, né? A situação de pandemia, o isolamento social, o uso de várias medicações que poderiam afetar o apetite, né? E até mesmo o tratamento antirretroviral, dentre outras situações que poderiam levar ao aumento da ingestão calórica e o ganho de peso. Mas isso, de fato, nos preocupa bastante na atualidade. Em conclusão, eu gostaria de lhes dizer que é muito importante, né, num caso como esse, grave, onde nós temos que usar múltiplas medicações, né, anti-infectivos, e outras comedicações, nós atentarmos para a importância das interações farmacológicas, né, as toxicidades medicamentosas, o risco de síndrome inflamatória de reconstituição imune, e em algumas outras situações, o risco de teratogenicidade, o cuidado que nós temos que ter na conduta das comorbidades e das outras co-infecções, e também sempre a avaliação das comedicações, né? E para isso precisamos de uma monitoração segura, através de testes sanguíneos sequenciais, uma avaliação clínica judiciosa e criteriosa, bastante intensiva, testes para avaliar a gestação, segmento de outras comorbidades, a avaliação do eletrocardiograma, audiometria, testes visuais e quaisquer outras monitorações necessárias que possam ser possam ser relacionadas com essa situação, tá? Sendo assim, eu gostaria de agradecer muito o convite e estou à disposição para a discussão e para as dúvidas que possam surgir. Muito obrigado.